Roberto Carlos. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, sábado, ensolarado para quem está acima das nuvens. Para quem está abaixo das nuvens, está caindo uma chuvasca. E nós temos hoje um tema que eu diria que poderia se chamar de um tema para os iniciados na questão do uso da nicotina. Mas optei por trazer esse tema e fazer o convite ao nosso convidado, porque, apesar de ser um tema muito específico da nossa luta, da luta brasileira e da luta global contra o uso de tabaco, ele é um tema muito importante. Assim, ele merece ser conhecido pelos leigos, assim, pelas pessoas. Nós temos, afinal, ainda no país, apesar de tudo que nós conquistamos, nós temos ainda mais de 20 milhões de dependentes de nicotina no país, né? No mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas ainda estão ligadas a essa droga, a nicotina, que é a droga que mais gera dependência química que se conhece, mais do que todas as outras drogas das quais a gente ouve falar, como cocaína, crack, heroína, álcool, benzodiazepínicos vários e outros. Então, o enfrentamento da dependência de nicotina foi considerado, em 1998, pela Organização Mundial da Saúde, o maior problema de saúde pública do planeta. E os fatores que levam a esse impacto, a essa importância, esse descalabro colossal, que por exemplo, a gente saber que o uso de tabaco gera 8,2 milhões de óbitos por ano no mundo. Sabemos que o Holocausto, que foi uma das piores coisas que a humanidade já fez, já produziu, matou ao longo de 5 anos 6 milhões de pessoas de origem judaica, negros, ciganos, né? Mas durante 5 anos. O tabaco mata um holocausto e mais um quarto a cada ano, né? Então a gente precisa encarar o tabagismo realmente como a OMS encarou, como ela declarou no discurso de posse da norueguesa Gro Brundtland. O tabagismo é o maior problema de saúde pública do planeta. E naquela época, e continua sendo, e ainda sob risco de piorar com a entrada em vários países do mundo dos dispositivos eletrônicos para fumar. Mas o nosso convidado, então, vai falar sobre um tema, que foi o tema que ele nomeou, que é a interferência da indústria da nicotina no Brasil. É fundamental que vocês que não conhecem esse tema saibam que nem eu nem o convidado estamos aqui inventando a roda. Nós não estamos aqui, por nossa conta, afirmando que a interferência da indústria sobre as políticas públicas dos países, no que tange ao controle do uso de tabaco, é uma reflexão nossa. Ao contrário, em 2005, depois de muitos estudos, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, via uma de suas agências, que é a Organização Mundial da Saúde, estruturou, convocou os países, convidou os países à criação de um tratado sanitário que recebeu um nome difícil das pessoas entenderem, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Enfim, as chamadas partes, né, nesse tratado não se chama país de país, chama de partes. Quando chegou a um determinado número de partes, no caso foram 40, entrou em vigência o Tratado de Controle do Tabaco, o Tratado Global. E isso foi 15 de fevereiro
de 2005. E a partir daí foram criados, essa convenção tem diversos artigos, se não me engano são 38 artigos, e o artigo 5º da convenção, ele é subdividido, ele tem um 5.3, e o artigo 5.3 da Convenção Quadro, quer dizer, desse Tratado de Saúde, diz o seguinte: as pessoas precisam, os países, né, as partes, precisam proteger as suas políticas públicas da interferência comercial e dos interesses comerciais da indústria que produz e veicula e comercializa produtos de tabaco. Ou seja, lá na criação do tratado foi apontado o risco da interferência da indústria, e nós, eu e o convidado, que somos, como se diz, macacos velhos nessa história, nós sabemos a quantidade de interferências que já ocorreram. Então, eu vou apresentar o convidado, Alexandre Otávio Ribeiro, meu amigo dileto de lutas e de vida há muitos anos, não vou dizer quantos, e ele hoje, já há algum tempo, né, ele é do Instituto Nacional do Câncer, de formação, ele não é da área da saúde, ele é um documentarista, um jornalista e um historiador, é mestre em história contemporânea, né? E é documentarista, fez alguns documentários muito interessantes. O que eu mais assim tem uma ligação afetiva é o documentário Dois para Lá, Dois para Cá, com a história, né, dando um protagonismo à dupla Aldir Blanc e João Bosco, mas com um ênfase na vida e na produção do Aldir Blanc, que infelizmente, né, esse documentário é bem mais antigo, mas infelizmente o Aldir nos deixou, né, por força desta pandemia que acabou de sair de emergência global, segundo a OMS, mas que eu acho que a gente tem que se manter atento a ela, e quem não se vacinou deve completar o esquema vacinal. Mas então eu recomendo que vocês assistam, botem lá no Google, depois a gente põe no link do programa, Dois para Lá, Dois para Cá. Como é que é o título completo? Aldir Blanc, Dois para Lá, Dois para Cá. Aldir Blanc, Dois para Lá, Dois para Cá. Que é a música clássica, né? Exatamente. Cantada por Elis Regina, Elis né? Regina. Exatamente, Dois para Lá, Dois para Cá. Então, Alexandre, Otávio, faça uma apresentação sua rápida até chegar o momento em que você começou a se interessar por esse movimento, que não é uma coisa óbvia, o fato de você ser do INCA, porque tem outras pessoas no INCA que não têm essa ligação que nós temos com a dependência em nicotina. Fala um pouco de você, como é que isso surgiu? Tá, boa tarde a todos, todas, todes. Aproveitando esse novo conceito mais amplo, né? Bem, o INCA, ele se formalizou enquanto representante do tratado, através de um decreto, e fundou que seria a Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. À frente desse processo estaria a Tânia Cavalcante, uma médica de longo percurso dentro da instituição, que estava preparada para assumir esse compromisso a partir de 2005. Eu fui chamado para integrar essa equipe a partir de 2005, 2006. A Érica Cavalcante foi a pessoa que fez essa ponte, né? Sabendo que a gente poderia fazer um belíssimo trabalho, que acabou ocorrendo de fato. Essa equipe ela foi se estruturando na questão da defesa dos artigos, né? Então, os artigos da Convenção. Artigos da Convenção Quadro. E, naturalmente, essa equipe foi tomando perfil, né? Cada um envolvendo-se com artigos, e eu acabei, pela minha história, pelo meu percurso, assumindo um pouco dessa questão no artigo 5.3, que você relatou muito bem, que seria acompanhar, monitorar
as ações da indústria do tabaco no Brasil. Não só no Brasil, porque é uma multinacional. Né? Então, uma transnacional. Então, você acaba fazendo uma correlação entre o que ocorre aqui e o que ocorre no mundo. Né? Tanto na questão no caso da oferta, né, como da demanda. A oferta, o Brasil, eu não sei se as pessoas estão cientes, né, é o maior exportador de folha de tabaco do mundo. Essa liderança já tem mais de 25 anos, basicamente construída nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, é onde faz-se a defesa dessa cadeia produtiva. Então, o que é interessante é que a gente mergulha tanto no aspecto da agricultura como no aspecto da indústria. Eles transitam, muito bem transitados, vamos dizer assim, tanto na Confederação Nacional de Agricultura, a partir do momento que é uma planta tóxica, mas é uma planta, também na Confederação Nacional da Indústria, porque o resultado da manufatura é o cigarro ou o charuto, né? Então, tem essa habilidade híbrida de percorrer esses dois espaços e também camaleônicos, porque quando é necessário eles utilizarem o conceito da agricultura, eles o fazem muito bem. Quando é necessário utilizar o conceito da indústria, eles também fazem muito bem. E esse é o nosso desafio, né? É saber enxergar onde eles entram e trabalham, né? E muito na questão de criticar o que eles chamam de campanha antitabagista, né? Que é o selo que eles colocam, que aquele tipo de economia sustenta diversas famílias, dezenas ou milhares de famílias, e que o trabalho que o Brasil realiza, né, é um trabalho, entre aspas, ideológico, né, que seria um trabalho que estaria indo de encontro à economia dos agricultores familiares. Né? E um representante velado da indústria do tabaco no Parlamento Federal, o deputado Marcelo Moraes, ainda acusa os que enfrentam o tabagismo como doença de serem comunistas. Quer dizer, quem luta contra o tabaco, na concepção dele, é comunista. Quer dizer, é como se a extrema-direita fosse muito cuidadosa com a saúde. O governo que deixou de sentar no Planalto, né, ele levou com ele, esses 4 anos, esse aspecto de criminalizar as organizações não governamentais. E um dos primeiros efeitos, isso eu vi muito nitidamente em 2018, foi exatamente esse discurso, né? Que o Ministério da Saúde, através do INCA, a sua secretaria executiva, tinha motivos ideológicos e não técnicos para poder cumprir a agenda da Convenção Quadro, né? E assim, a gente identificou muito rapidamente, porque foi uma das primeiras medidas tomadas pelo governo anterior, né? Não, mas diz qual foi a medida. A medida foi essa, primeiro criminalizar. Mas a medida em si... Sim, foi um decreto que acabou de, vamos dizer assim, ele extinguiu a relação que existia entre as ONGs e o governo e o executivo, né, o governo federal, entre as quais foi motivo utilizado pelo deputado Marcelo Moraes, ano passado, para poder impedir a nossa participação na última conferência das partes. Vamos fazer uma parte, porque como o tema não é um tema fácil para quem não é da área, vamos fazer uma parte. Eu mencionei que em 2005 você também já
mencionou, a ONU, via OMS, condensou, né, num tratado o enfrentamento global do tabaco, por ser o tabaco causador de 8,2 milhões de mortes e 160 milhões de adoentados graves anualmente. Então a ONU entendeu que o mundo tinha que se unir para enfrentar esse flagelo, né, essa pandemia de doenças causadas pela dependência em nicotina. Aí esse tratado, que teve o nome, repito, Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ele foi... vários países ratificaram, assinaram, uns ratificaram, mas não assinaram, mas enfim, nós temos hoje 182 países. Para a implantação e implementação desse tratado em cada país, foi sugerido que os países criassem uma comissão, porque isso envolveria muitos interesses. Você já mencionou alguns: indústria, agricultura, economia, movimento da agricultura familiar, saúde, né? Enfim, uma série de questões, educação. E aí o Brasil criou essa comissão para implementar o tratado no Brasil, que recebeu o nome de Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil. É um nome imenso, e que a sigla era CONIC. Né? Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, CONIC. E aí o que você está mencionando é que logo que o governo anterior, que a gente é bom nem falar o nome, assumiu, ele extinguiu várias comissões, inclusive encaminhou para a extinção da CONIC, sendo que a CONIC é uma instituição que não tem a participação direta da sociedade civil. A sociedade civil está no entorno, né? Mas a CONIC, propriamente dita, são representando os ministérios, se não me engano, a Receita, são vários. O Anvisa, não sei se faz parte. Fazenda, Trabalho, Educação, todos os ministérios tinham um desenho institucional que mudou com os governos. Eles modificam sua estrutura governamental, né? E o que existia em 2005, 2006 foi mudando ao tempo, né? A inclusão de Anvisa, a inclusão de Receita Federal, enfim, esse desenho foi se moldando ao longo do tempo, né? E a presidência da comissão é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde preside essa CONIC. Exatamente. E o secretário, a Secretaria Executiva está nas mãos do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que era, já historicamente, quem tocava o Programa Nacional de Controle do Tabaco no Brasil. Exato. Então, siga aí no teu raciocínio. É bom lembrar, e acho que você, com muita conhecimento de causa, que os primeiros embates, lá dos anos 70, o governo federal não participava. Quem criou esse embate foram sociedades médicas, né? Isso, ao longo do tempo, foi se conjugando com as iniciativas vindas de fora da Organização Mundial de Saúde, e o governo entendeu, em determinado momento, eu demarco isso em 1980, Fumou Saúde, o ministro Arcoverde, ministro da Saúde, então, do governo Figueiredo, foi enviado para essa conferência. Essa conferência, Fumo e Saúde. Fumou Saúde. Foi uma conferência internacional que teve a participação de quase todos os países do mundo. O Brasil nunca tinha enviado para essa conferência nenhum representante, né? Era sempre iniciativas do próprio INCA, né? ou outras entidades, mas nunca subvencionado e com uma direção governamental. Então, o Arcoverde vai para a conferência, traz o tema pela primeira vez, e é o primeiro embate e o conhecimento do volume de, vamos dizer assim, de recursos destinados a tratamento com doenças relacionadas ao tabaco, ao tabagismo, né? Isso estava fazendo um efeito perverso naquele tempo no INAMPS, né?
o volume de recursos aplicados para poder tratar esses doentes era uma coisa absurda, e nesse sentido ele entendeu que deveria começar a trabalhar na política de prevenção, né? E estruturou, através do Ministério da Saúde, esse primeiro movimento, que foi, claro que teve lá dentro a Receita Federal, naquele tempo, entendia que os recursos da tributação do cigarro eram assim, muito grandes e perversos, né? E era até então, o secretário da Receita era o Dornelles, Francisco Dornelles, que inclusive chegou a anunciar naquele período que o brasileiro, se parasse de fumar, o país quebraria. Né? Não sei se isso é uma coisa boa para a gente entender que o PIB brasileiro dependia das vendas de cigarro no país. Né? Era um despropósito total. Despropósito, Então, algo que foi sendo compreendido ao longo da década de 80, até formalizar-se, né, através das sociedades médicas liderando esse processo, um grupo de trabalho, em 85, já no período Sarney, Rosenberg, Dr. Rosenberg, falecido, que liderou esse processo, e a partir daí... Cada um tem um mito que prefere, né? O Zé Rosenberg, saudosa memória, e Ana Margarida Rosenberg vai receber essa nossa entrevista, mas o Zé Rosenberg é o meu mito, assim, em relação ao enfrentamento do tabaco, né? Aliás, quando eu falei agora em enfrentamento do tabaco, eu queria só lembrar que as pessoas que dizem que a nossa campanha é antitabagista estão completamente equivocadas com a semântica, né? A nossa campanha, a campanha brasileira, e a campanha que a OMS encampa é anti-tabaco, anti-nicotina, anti uma droga que mata 8,2 milhões de pessoas. Nós somos pró-tabagistas, nós somos a favor do ser humano que, infelizmente, lá na adolescência caiu na rede dessa indústria inescrupulosa e que tem sido condenada também como criminosa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é a matriz da maioria delas. Mas aí você estava falando o histórico e eu te interrompi novamente. Só para que as pessoas entendam, né? O Brasil sempre utilizou a terminologia fumo. É o usual. E no processo de você trazer o tema tabaco, o tabaco ele compreende tudo, né? Desde o usuário até a produção, enfim, todo o arco, que eles chamam de cadeia produtiva. E a própria indústria, a partir do momento da criação o Brasil ratificar a Convenção Quadro para o controle do tabaco, teve que se moldar essa nomenclatura. Então, o que era, por exemplo, o Sindicato da Indústria do Fumo, para eles fazerem um embate com, vou dizer assim, o que se tornaria um embate ao longo dessas 2 décadas, né? Eles modificaram essa nomenclatura, que é o usual, sempre foi, cultural, né, para tabaco. Né? Isso função do Brasil ter ratificado. Eles tiveram que fazer essa mudança. Isso é importante se frisar, que o tabaco nunca foi assim, usado usualmente para se referir à produção, ao fumo. Isso é importante delinear, porque exatamente quando se cria a CONIC, o Sindicato da Indústria do Fumo, alguns meses depois, vira Sindicato da Indústria do Tabaco. Né? Isso é algo que, ao longo do processo... Sindicato Tabaco. Que é a organização, a entidade que congrega as empresas associadas. Aí entra todas, né? Philip Morris, Alliance One, enfim, várias outras que utilizam aquele emblema do Sindicato Tabaco para poder fazer, vamos dizer assim, as críticas às estratégias de saúde utilizadas para acabar com a demanda, né, do Brasil. Você estava falando
da produção de tabaco, daqui a pouco a gente vai centrar o nosso episódio de hoje, o nosso programa de hoje, na questão da interferência, né? Quais são as interferências, como eles interferem. Mas você já mencionou algumas vezes aqui a questão das famílias produtoras de tabaco no Brasil, né? São agricultura familiar, na sua imensa maioria. Tem caído o número de famílias, já foi quase 200 mil, hoje me parece que está em torno de 140 mil, mas é um quantitativo importante que a gente tem que se preocupar, né? A gente que faz esse enfrentamento contra a doença, nicotinismo, que eu prefiro chamar, a gente tem sempre um olhar de preocupação de como apoiar essas 140 mil famílias a saírem dessa produção, que é também uma dependência, né? O fumante é um dependente químico, mas as famílias são dependentes de indústria também, da indústria do tabaco. Mas aí, já que nós mencionamos, e é bom mencionar, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, tal Tratado de Saúde, fala um pouquinho dos artigos que foi pensado lá atrás, na criação do tratado, precisamos apoiar os agricultores a diversificarem. E isso é um dos artigos. Fala um pouquinho disso. Eu tenho que voltar um pouco. Né? O Brasil foi o primeiro a assinar o tratado, e ficou circulando para os outros países também assinarem, e um dos últimos a ratificar pelo Congresso o tratado. Essa ratificação do tratado pelo Congresso, ele demandou muito trabalho, porque a indústria, através de suas entidades, enfim, a Associação de Fumicultores do Brasil, que não mudou o nome, Fumicultora, criticou de maneira muito engenhosa, né, dentro do Congresso, o que estava sendo trabalhado, ou seja, o entendimento que o Brasil deveria ratificar, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Isso, numa negociação feroz, o Brasil, o governo, teve que estar presente nos municípios fumicultores, né? Foi uma negociação necessária para discutir dentro da cadeia, dentro desses municípios, a questão do tratado. E houve muita, vamos dizer assim, fake news, né? Não se chamava assim, não se chamava assim, que eles iam morrer de fome, que o governo brasileiro estava acabando com o ganha-pão deles, e que isso foi uma mobilização ferrenha, né? Para quem estava naquele momento, o doutor Contemporão era o diretor do INCA, nessa época, esteve presente lá em Santa Cruz do Sul, se eu não me engano. Depois ele veio a ser ministro da Saúde. Depois ele veio a ser ministro da Saúde. Esteve aqui no programa já 2 vezes. E o senador Eduardo Suplicy, na época. Enfim, e houve muita reação negativa à presença do governo, né, e do Legislativo Federal, né? E, enfim, dos resultados para o Brasil ratificar, aí é que está toda essa trajetória, acho que foram 5 audiências públicas nesses municípios, se eu não me engano. Uma das negociações possíveis foi que o Brasil criasse um programa destinado a fazer com que esses agricultores, em caso da queda da demanda global do consumo, tivessem alternativas. E o Brasil criou um chamado Programa de Diversificação das Áreas Produtoras de Tabaco. Né? Foi uma contrapartida. Programa de diversificação significa você diversificar. Isso. Você, ao invés de plantar uma coisa, você plantar outras coisas. Entre outras, a diversificação é no plantio, mas também
tem agricultores que hoje estão ganhando dinheiro com ecoturismo dentro da sua propriedade. Então, não é que ele não está ganhando dinheiro ali com plantio, ele está ganhando dinheiro com turismo. Também são outras formas de você diversificar e obter renda, né? E aí entra a fake news, né? Porque esse termo diversificação foi utilizado com muita inteligência para evitar que a indústria se apoderasse e falasse que a gente queria proibir o cultivo. Né? Aliás, um dos argumentos até hoje utilizados é que a Secretaria Executiva da CONIC, a intenção final é a proibição do cultivo. Isso nunca ocorreu. Né? Nunca foi a intenção do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, de pedir que os agricultores plantassem tabaco, mas que eles tivessem alternativa de renda, né? Uma alternativa que, baseado na sua própria economia local, tivesse um resultado, né? Que eles pudessem manter com dignidade a sua renda, a sua família, enfim. Essa nunca foi a intenção. Mas, ao longo do processo, sempre foi contaminado aí está a interferência, né? Aí vamos dizer o termo por que interferência, né? Esses complementos sempre foram abordados de maneira negativa pela indústria do tabaco. Que eu falo indústria porque, na verdade, quem fica à frente do processo de negociação da agricultura familiar é a própria indústria, através, aí que está o pulo do gato, do sistema integrado. Né? O que ocorre? O agricultor ele recebe os insumos, já no contrato com a indústria, né? Ele recebe subsídio técnico, né? Para ter aquela plantação já resolvida e já negociada. No português mais fácil para o leigo entender, quando a indústria dá os insumos à família produtora, isso quer dizer que ele está dando a semente, está dando o agrotóxico, está dando e mais o técnico para auxiliar em toda essa produção, não é isso que você quer dizer? Exatamente, então? É um pacote. Esse pacote, a princípio, tem como contrato a venda final do produto, no caso a folha, né? Mas aí que está a situação, que é a situação que eles enfrentam a vida toda, né? Que não conseguem resolver. Quem estabelece o preço da folha é a indústria. E você, como produtor, um agricultor, sabendo que aquele resultado ali vamos dizer, satisfaz a qualidade, entre aspas, do que seria uma folha de tabaco que eles classificam como 1, 2, 3, 5, 6. Né? Ele sabe que aquela, por exemplo, é 1, mas chega lá para vender, para conseguir comprar mais folha pagando menos, eles classificam de maneira negativa. Isso sempre foi um problema para eles, porque o contrato estabelece que tem que ser comprado, mas não estabelece o preço. Né? E aí esse é um problema, né? Que eles enfrentam não de hoje, né? O problema é já de décadas. Né? E até hoje, pelo que eu tenho acompanhado, eles estão querendo, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está querendo que o produto seja classificado na própria terreno do agricultor e não como era antes na fábrica, né? Esse é um problema que eles enfrentam muito sério até hoje. Não adianta a lei, apesar de... Eu tenho li essa semana um artigo, eu não sei se era inglês ou se era americano, mas esse artigo dá um nome a isso que nós estamos conversando, dessa questão dos insumos serem dados pela indústria, o técnico, a garantia de compra. E o nome que eles estão usando em português seria a escravidão moderna. Ou seja, a gente diz que a dependência em nicotina é uma adicção, né? E a palavra adicto
vem do tempo da escravidão, onde o escravo ele era adicto ao dono da fazenda. Ele era adicto porque a fazenda tinha um armazém e ele fazia as compras no armazém e não pagava, e ficava com uma dívida com o dono da fazenda. E o que esse grupo americano está chamando de escravidão moderna é o que você acaba de descrever aqui. Porque além de você dar o insumo e dar o apoio e garantir a compra, você também faz empréstimos, né? Eles ficam devendo muitas vezes esses tais insumos, eles não são na verdade dados, não é isso? Então você concorda com essa simplificação de traduzindo isso tudo, eles ficam escravos da indústria? A gente tem que pensar que a plantação, o cultivo, ele está feito há tempo, né? E aí tem, no Rio Grande do Sul, principalmente, o Paraná e Santa Catarina, tem momento de seca severa com momento de chuva intensa, né? Então ele não tem como prever, né? Isso aí impacta demais na questão da qualidade, entre aspas, da folha, né? Ele não pode prever isso, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, esse contrato, vamos dizer assim, estabelece para esses problemas o seguro, né? E também é outro também que amarra o agricultor de tal maneira que não tem como sair. O seguro? É um seguro pela Associação de Fumicultores. Os sinistros, né? Tempestades e... A FUBRA, ela tem esse seguro, ressarce o agricultor daquela perda, mas ele tem que ser, vamos dizer assim, ele tem que estar associado tanto a FUBRA, que é o representante associado, aí entra a parte da agricultura, né, que você tem, de um lado, a Associação de Fumicultores do Brasil, fazendo esse papel que está vinculado diretamente a esses agricultores, né? E tem o Sinditabaco, que faz outro papel. Eles são irmãos, tá? São co-irmãos. Eles agem em sintonia, tanto na questão da negociação, na venda, compra, como também na plantação. E você tem também o outro, que é a Irmandade, né? Ela se faz presente no governo, que aí também é outro pulo do gato, né? Existe um sistema que naquele momento chamado Câmara Setorial, que são câmaras espalhadas por todas as cadeias produtivas, arroz, não é só isso. Não é só eles, não né? É só tabaco. Não só tabaco, são vários produtos. Essa câmara, ela no início, ela tinha como atributo a relação técnica, né, profundamente técnica, com essas questões, né, do plantio, da venda, da compra, e não passava disso. E em determinado momento, vamos botar aqui em 2007, ela começa a ampliar esses atributos, né, e se torna um representante quase político de defesa da cadeia produtiva dentro do Ministério da Agricultura, né? Com representações diversas, incluindo a FUBRA e o Sinditabaco, né? Então, vamos dizer assim, há um lado que é o lado da oferta, do cultivo, tem o lado da demanda, que é o Sinditabaco, e eles se juntam, conjugam-se dentro do governo federal através do Ministério da Agricultura, né? Aí é o terceiro elo da interferência. Nós depois desse bloco, nós vamos fazer o outro bloco onde essas interferências vão ficar mais evidentes. Mas nós estamos falando aqui de uns pontos do Tratado Sanitário Mundial, global, em relação à proteção do produtor, né, das pequenas agriculturas familiares. E uma das coisas que tem ressaltado nos últimos anos, as pessoas têm investido, já tem gente fazendo doutorado, tese de doutorado em cima disso, é como os produtores adoecem, né? Além de receberem mal, além de serem escravos de uma indústria,
eles adoecem fisicamente e mentalmente, né? A gente tem tido relatos e publicações mesmo importantes de gente dedicada a esse tema, mostrando que o índice de suicídio nesse meio é altíssimo, é elevadíssimo. E existe uma doença também chamada de doença da folha verde. Você não é da área da saúde, mas faz alguma reflexão sobre essa questão da saúde do plantador de fumo. Tá. Eu esqueci de abordar aqui. As alternativas economicamente viáveis à cultura estão estabelecidos no artigo 17 da Convenção Quadro. Isso. E no artigo 18 trata da saúde do trabalhador, né? Ou seja, a vigilância para que esse trabalhador não adoeça. Exatamente isso. Eu acompanho paralelamente, os dois são irmanados, né? O artigo 17 ele conjuga, se comunga com o artigo 18, né? E, enfim, o que ocorre é que mesmo, vamos falar da território do sul, né? Em momentos muito quentes e momentos muito frios. E o tabaco ele se colhe uma vez ao ano, né? E no momento em que está muito sol. Não adianta você colocar o EPI, né? Os agricultores... EPI fala o que é EPI, senão... o equipamento de proteção individual. Isso, que são capas, né? Para que aquele... Luvas, capas. O que a gente acompanha ao longo do processo, ao longo do tempo, é que eles não conseguem fazer a colheita com essa roupa em função do calor. E aí, o que ocorre na maioria das vezes é que eles colhem com a mão nua, né, e em contato com aquele volume de umidade da planta que é tóxica, né? Fora o agrotóxico que é usado aos baldes. Fora o agrotóxico. Tá? E ao longo do tempo, o processo de adoecimento vai se dar, ou seja, pelo uso, pelo manuseio da folha, na hora da colheita, através do agrotóxico que está lá e da própria nicotina, né? Da folha. E algo que eles tentam remediar, mas não conseguem também, né? Porque, na verdade, o resultado é que tem que ter a folha para vender e manter aquela renda, né? A gente que estuda os efeitos também ambientais desse cultivo, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, que eu edito vídeos, né, sobre esse tema, e estava vendo um vídeo sobre o Dia Mundial do ano passado, que foi o tabaco prejudica o planeta, não só as pessoas. E aí na sinopse, né, tem a produção do tabaco derruba 600 milhões de árvores no mundo e ocupa 200 milhões de quilômetros quadrados também para ocupar aquilo. Usa uma quantidade absurda de agrotóxicos e esses agrotóxicos fluem para o subsolo, né, e cai lá no lençol freático. Você tem um gasto de água, né? São 20 bilhões de litros de água que são jogados para a cultura do tabaco, né? Então, hoje em dia, existe um olhar muito específico fora da área da saúde humana para a questão da saúde ambiental, né? Do equilíbrio do meio ambiente. É um negócio absurdo. Você, para secar a folha de tabaco, você tem que transformar a árvore em carvão para botar no forno que vai secar a folha antes dela ir para tal lá avaliação, em geral, contra o produtor pela indústria do tabaco. Nós temos aqui uns comentários no nosso vídeo. Gabriela Lozada e Angélica Silva deram boa tarde para a gente. A Gabriela Lozada diz que parou de fumar por 9 anos e voltou, e agora estou tentando parar de novo, mas está muito difícil. Gabriela, eu não sei se eu já comentei no programa, mas a nicotina é uma droga difícil, efetivamente, da gente abandonar, da gente cessar com ela, mas é possível, Gabriela. Eu acho que você tem que insistir. Existe uma como se diz,
uma máxima que a maior parte das pessoas que abandonaram o tabagismo fizeram 7 tentativas, é a média, até obter o êxito. Eu não sei quantas tentativas você fez, mas eu recomendo você que não desista. Já mencionamos no programa que a dependência em nicotina provoca o maior problema de saúde pública do planeta. A gente tem que falar isso com as letras garrafais, porque a gente às vezes tem uma certa descrença, porque é um cilindro branquinho com um filtro de plástico na ponta, e como é que pode isso matar 8 milhões de pessoas e adoecer 160 milhões de pessoas, né, gravemente? Então, não desista não. O Sistema Único de Saúde é dotado de equipes que podem ajudar você. Não sei como é que foi sua tentativa, mas insista. Perdão. A Angélica respondeu aqui no chat, a Angélica Silva, a Gabriela, ela respondeu: tomara que você consiga. Minha mãe morreu de câncer em decorrência do cigarro. Nós tivemos agora uma experiência muito traumática para a sociedade brasileira, que foi a partida da queridíssima, da padroeira da liberdade, como ela gostava de ser chamada, a Rita Lee, né? Que enfrentou galhardamente a luta contra o câncer de pulmão, que, aliás, é o câncer que mais mata as pessoas no planeta, desde já de meados da década de 50, matava os homens. É uma doença, o câncer de pulmão é uma doença mais do cigarro do que do próprio tabaco. Praticamente o câncer de pulmão não existia no século XIX. A partir da industrialização do globo, a gente começou a produzir em massa esses tais cilindros brancos, e a partir daí o consumo, que nos Estados Unidos, por exemplo, era de 60, coisa que o valha, de cigarros per capita ao ano, passou a 6 mil. Né? Foi uma mudança de consumo extraordinária, e piorou na segunda metade do século XX, quando as mulheres também assumiram essa coisa que era mais masculina, né? As mulheres entravam nessa mais para atrair os homens. Então os cigarros tinham, as marcas tinham nome de mulher, né? Salomé e Yolanda e várias outras mulheres eram capas dos maços. E agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, as mulheres assumiram o direito, e nesse caso com razão, né? Se os homens tinham o direito de fumar, elas também tinham. Só que eu considero o tabagismo, a entrada do humano no tabaco, o maior erro de avaliação de risco da história da nossa humanidade. O Homo sapiens talvez nunca tenha errado tão crassamente quanto quando ele decidiu fumar, né? E esse erro as mulheres também assumiram, passaram a conviver com esse risco, e que resultou. Nos Estados Unidos, as mulheres começaram a fumar na década de 50, o tumor de pulmão era praticamente inexistente nas mulheres em 1950, em 1985 já era o primeiro a matá-las, né? Passou pela mama, cólon, tudo, e assumiu a liderança. Mas Angélica Silva e Gabriela Lousada, obrigado aí pela participação, e divulguem o link aí, compartilhem, cliquem no gostei, mas passe para a rede de vocês. Alexandre é uma fera nesse assunto, se dedica muito, ele é um jornalista, ele é um historiador, enfim. E a história é importante, e o jornalismo também é importante, né? Para alcançar a população, né? O jornalismo tem esse papel, e o historiador, ele presta atenção em coisas que às vezes o médico, né, o sujeito, o oncologista, ele não está ligado na história. Como é que a coisa aconteceu? Como é que passou, papá? Então, vamos fazer o seguinte, Geraldo, vamos fazer um intervalo. Esse nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, que está aqui exposto na televisão, que o Geraldo muito bem aí conseguiu. E, mais uma vez, dizendo que a gente apoia o tabagismo, né? A gente não é anti-tabagista, que essa é a ideia que a indústria quer que as pessoas tenham, que quem fale mal do tabaco está falando mal das pessoas, quem fale sobre a produção está querendo acabar com o emprego do produtor. É completamente ao contrário. A gente quer apoiar o produtor para que ele faça geleia, que ele faça outras coisas, né? Doce em calda,
e produza outras coisas. Inclusive, os ouvintes podem não saber, mas todo dia 31 de maio, desde o final da década de 80 do século passado, é o Dia Mundial Sem Tabaco. World No Tobacco Day. O dia deste ano, desse 31 de maio, o planeta precisa de alimento e não de tabaco. Eu sou um crítico dos governos brasileiros, aí eu acabo tendo que um pouco criticar o Ministério da Saúde, porque, via de regra, eles adotam outro mote. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde faz uma campanha que é para o mundo inteiro e o Brasil adota, às vezes, outra campanha, tira da cabeça deles. Às vezes, nós temos o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é o dia 29 de agosto, um projeto que foi sancionado pelo então presidente José Sarney em 1986, portanto, nosso dia é anterior ao Dia Mundial, 3 anos antes, e que o governo brasileiro, né, diga qual é o mote do Dia Nacional, mas eu acho que o dia 31 de maio é um dia que nós temos que nos unir globalmente contra esse inimigo. E se a OMS está dizendo que é importante a gente trabalhar, que os agricultores têm que produzir alimento e não tabaco, porque é isso que a população precisa, de alimento, porque a fome no mundo está aumentando barbaramente, enquanto que o tabaco não ajuda as pessoas, mata as pessoas, né? Sabe-se que no século XX o tabaco matou 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas durante um século. Mas que se a gente não mudar o que está acontecendo hoje, nesse século o tabaco vai matar 1 bilhão de pessoas, 10 vezes mais. Ou seja, realmente nós precisamos de alimento e não de tabaco. Então vamos fazer um intervalo com uma música anti-tabaco. Não sei qual que o Geraldo vai escolher. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê?
ZYU 201. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana. 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho, a 100 metros da Princesinha do Mar, que é a nossa praia de Copacabana. Nós estamos hoje discutindo um tema muito importante, que é a interferência da indústria da nicotina no Brasil. É o título que o nosso convidado Alexandre Otávio Ribeiro escolheu, e nós estamos debatendo essa questão porque ela é muito pouco visualizada. As pessoas que não são da área não entendem bem o que é, como é perniciosa essa interferência. Para vocês que não participam do movimento ativamente, mesmo às vezes médicos que não têm essa vocação para serem ativistas ou para fazerem movimentos sociais, às vezes não sabem, elogiam até as leis que a gente tem no Brasil, o arcabouço jurídico brasileiro no enfrentamento da pandemia de nicotinismo. O arcabouço é muito importante. Por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros países do globo a colocar fotos das doenças nos maços de cigarro. O Brasil não permite já há alguns anos que você fume em ambientes fechados, públicos ou privados, partilhados pelos outros. Mas para cada uma dessas leis, existem outras, inúmeras leis, para cada uma dessas é enfrentamento para 10 anos, para 15 anos. Né? As coisas que são óbvias, você não deveria fumar num ambiente que as pessoas estão presentes e não fumam. Isso é uma lei óbvia. Quase 10 anos nós levamos para aprovar uma lei dessa, a duras penas. E aí é uma das interferências que você podia, você que nomeou o programa, né, podia... como é que é essa interferência? Porque as leis são muito importantes, né? Eu parto dessa premissa, sou ativista de vários movimentos, então eu sei que as leis são importantíssimas. Por exemplo, que é coisa mais óbvia, você bebeu bebida alcoólica não pode dirigir. Mas se você só disser isso, não adianta nada. Você tem que ter uma lei que diga, se você bebeu dirigir, você vai perder sua carteira por 1 ano, você vai pagar R$4.000 de multa, você vai ter seu carro rebocado. Porque senão, por exemplo, que é a lei mais óbvia, você dirige um carro e esse carro pode bater. Se você estiver dirigindo sem cinto de segurança, você pode dar com a cara no para-brisa ou sair pelo próprio para-brisa. Pois bem, para você botar conscientizar a sociedade que o cinto de segurança é importante, foi preciso uma lei com multa. Uma lei com multa ali, com guarda te multando, te olhando, te vendo sem o cinto. Ou seja, o que parece óbvio para muitas pessoas não é tão óbvio. A coisa não funciona se você não tiver um arcabouço jurídico que imponha aquela decisão que a maioria entende como a mais correta. Não é isso? Você não pode vender cigarro para crianças porque criança, o cérebro dela não está formado ainda e ela não tem discernimento também sobre os riscos, o tal maior erro de avaliação de risco. Imagina uma criança de 13 anos. E ela entraria se não houvesse uma lei que impedisse que o cigarro fosse vendido para elas. Mas fala um pouquinho desse enfrentamento e do ponto de vista das leis. O que você já se lembra das interferências da indústria? Eu só me referia da ouvinte anteriormente, né? Tem uma piada de um... Da ouvinte? Ouvinte que... da ouvinte. Ouvinte que não consegue parar, que voltou. A Gabriela Lousada. Eu lembrei da piada de um escritor que falou assim, fumar é muito fácil, eu já parei 40 vezes. Mark Twain. 100 vezes. 100 vezes. Mark Twain, escritor. Bem, quanto à questão da lei, vou fazer um resgate histórico aqui.
Os Estados Unidos, mediante a pandemia que já existia lá, que você falou muito bem, eles decretaram o fim da publicidade na televisão em 71, Senado americano. No 1º de maio de 1972, 1º de janeiro de 72, as empresas foram obrigadas a não mais veicular seus produtos na televisão. Nós só conseguimos essa lei, que essa lei vigorasse em 96, 9294, lei 9294. Você vê aí qual a diferença, o impacto do lobby. 25 anos. 25 anos depois. Se você pega dentro da Câmara hoje, você faz uma busca da palavra cigarro, ou fumo, ou tabaco, você vai ver que desde os anos 60 existia uma série de projetos de lei nessa direção, né, para regulamentar, né, o uso, até o aspecto de a própria indústria notificar quais eram os produtos usados na construção daquele bastão, né? Nenhuma delas prosperou. Eram todas engavetadas, todas. Eram mais de 30 leis, projetos de lei, que sequer tramitavam na primeira comissão, né? Isso é muito nítido, o lobby já era ferrenho ali, né? Seja por influência na economia, ou seja perante os parlamentares, né? Isso aí, se alguém tiver interesse, é fonte de estudo. Acho que já fizeram, talvez, esse estudo, mas não dessa abrangência, né? Eram vários temas, inclusive várias tentativas de tirar do brasão da República o ramo de tabaco, né? Que isso parece que virou um mito, né? Ninguém mais toca nesse assunto. Algo que já foi, inclusive, discutido no Conselho Nacional de Cultura nos anos 70. Né? Existe eu tenho esse trabalho, literatos, a Raquel de Queiroz envolvida, se era possível fazer essa mudança na perspectiva contemporânea. Eles não conseguiram. Né? Deixa eu fazer só uma parte em relação ao que você está falando. Aí é o historiador Alexandre Otávio que estava falando isso, mas reforçando o que você está dizendo, mas lembrando as pessoas, ou informando as pessoas que não soubessem, que não saibam, a bandeira que nós temos hoje, a bandeira Ordem e Progresso, a bandeira brasileira, é uma bandeira da República. No tempo do Império havia uma outra bandeira chamada Bandeira do Império, do Brasil. E nessa bandeira surgiu lá pela primeira vez uma homenagem, né, um símbolo, um ramo de café e um ramo de tabaco, de várias folhas de tabaco. Quando a bandeira acabou e virou a bandeira Ordem e Progresso republicana, foi criado posteriormente um brasão da República, né? Tinha a bandeira da República e um brasão da República. E o que você está mencionando é isso. O brasão da República do Brasil, ele é composto de alguns símbolos e entre eles 2 ramos, um de café e outro de cigarro, que eram produtos de exportação que foram importantes para a economia brasileira no século XIX e para trás, né? Mas então, segue lá. Enfim, essa interferência, né, esse lobby, a gente acompanhou muito de perto, né? Você vê, em 71 a lei americana vigorando e em 96 a obrigatoriedade de não mais veicular, porque inclusive foi uma briga ferrenha também, né, com a ABERT, né, com as associações de rádio e TV que tinham na sua renda, né, no seu lucro, um volume imenso da indústria de propaganda, né, do tabaco, né? E quantas empresas de publicidade, aliás, algo tem que ser bem também mencionado, que o vírus da transmissão do tabagismo, né, é a publicidade. Né? A gente diz que o tabagismo é uma doença infecciosa, contagiosa, na verdade, né? Porque as pessoas são contagiadas pela propaganda e pelo marketing. Né? Enfim, tem interconectado, né? O lobby para manutenção, que ainda hoje está vigorando de outra maneira, porque
o volume do consumo no Brasil, que é toda a relação estabelecida aqui no Brasil era para o consumo interno. Tá aí o nível de adoecimento, 25%, 31%. Isso foi decaindo ao longo do tempo, quando a gente começou, falando do Ministério da Saúde, o governo brasileiro atendeu de regulamentar e fazer uma interferência dentro da interferência. Né? E aí, a partir daí decresceu-se, né? Com inteligência, com políticas públicas. Né? Aliás, o Brasil se tornou uma referência mundial nessa questão do controle do tabaco. Né? Deixa eu te interromper só para marcar, porque pode ser que pessoas que estejam acompanhando o programa agora não tenham acompanhado no início. O que nós estamos trazendo hoje, o tema é a interferência da indústria da nicotina sobre as políticas públicas brasileiras. Na verdade, essa é a essência, mas voltando a dizer que nem eu, como debatedor aqui, nem o nosso convidado, os dois Alexandre, né, dois Sarais, Alexandre Milagres e Alexandre Otávio, nenhum de nós dois está trazendo esse tema agora a bailas e falando dessa interferência da nossa cabeça. Isso foi uma decisão da Organização Mundial de Saúde lá atrás, no início da década do milênio, quando botou lá como um artigo que as partes precisam se preocupar e colocar barreiras para que os interesses da indústria não afetem o tratado. Porque, na verdade, esse tratado é um tratado de saúde pública. Ele não é um tratado sobre economia, não é um tratado sobre agricultura. A base do tratado é produzir saúde para os terráqueos, né? Esse é o objetivo, entendendo o tabaco como o que mais afeta a saúde dos terráqueos. Só que a indústria tem se apropriado, aí é uma outra interferência que eu queria que você abordasse. A indústria tem se apropriado como se ela fosse, em parte, a dona do tratado. Ela não é nem para estar presente onde se discuta o tratado. O tratado é um tratado de saúde combatendo algo que é produzido com estratégias de marketing sofisticadíssimas e com recursos imensuráveis. Ele é produzido pela indústria. E eu tenho visto, aí você podia mencionar um pouquinho, que as pessoas que não sabem, existem intervalos regulares, encontros para se discutir avanços do tratado, e chamado de COP, né? Então, explica um pouquinho o que é a COP, em que COP nós estamos, quantas já houve, e como é que tem sido essa interferência da indústria querendo assumir a COP, onde ela não deveria estar nem presente, no máximo como ouvinte, numa sala escondida no fundo de um hotel qualquer, né? Vou fazer só... o Brasil, assim, temos instrumentos. Onde se discute a interferência de fato hoje, no Brasil, hoje é na Fiocruz. Existe um espaço institucionalizado chamado CETAB, Centro de Estudos Tabaco, né? Liderado pela doutora Silvana Rubano, né? Onde ela, vamos dizer assim... Onde também está a Vera Luiza da Costa Silva. Vera Luiza, né? Vamos dizer assim, a mãe, né? Vamos dizer assim, aqui, vamos dizer, organizou e desenhou o que hoje a gente conhece como Programa Nacional de Controle do Tabagismo, né? Enfim, a Fiocruz, ela entendeu que deveria fazer esse trabalho, né, de monitoramento, e eu, inclusive, participei um pouco desse trabalho de E hoje levar, é colaborador. Sou colaborador, continuo como colaborador. É um espaço que todos deveriam conhecer, quem tem interesse por esse tema ou não também. Depois a gente vai botar o link do site do CETAB. Enfim, lá o tema interferência é, de fato, exercido, porque nas suas mais diversas variáveis, né? E, enfim, estou falando da Fiocruz agora, você perguntou da COP. Bem, essa ratificação pelo Brasil, em 2005, já foi
guia para a primeira COP, que foi realizada no mesmo ano, para que houvesse o entendimento de como foi assinado e o que seria viabilizado após COP é a Conferência das Partes. Partes seriam os países. É. Né? Parte a gente entende como país. Né? E o termo, o Alexandre se referiu, Convenção Quadro, é muito, assim, a gente entende que, vamos dizer assim, dificulta um pouco o entendimento do que se trata, né? Então, o Tratado de Saúde teria mais habilidade de, vamos dizer, comunicacional. Que é um tratado, na verdade. A própria OMS, quando descreve a Convenção Quadro, é um tratado que visa proteger a saúde das pessoas. Tem o Convênio Marco também, Convênio Marco. Enfim, mas ambas terminologias são um pouco difíceis de ser apreendidas. Em inglês também, não sei se é mais fácil para quem é de língua inglesa, Framework Convention. Também não sei se framework é algo para eles mais palatável do que Convenção Quadro, mas enfim, segue aí. Bem, enfim, esse ano a gente vai ter uma conferência em Panamá, vai ser em novembro, a Conferência das Partes número 10. Ela funciona a cada 2 anos. Ano retrasado, a pandemia não proporcionou encontro, geralmente é presencial, né? Sempre foi presencial, a comitiva brasileira liderada pelo Ministério das Relações Exteriores, porque é a representação do Brasil, né? Junto com o Ministério da Saúde. Então, sempre há uma negociação anterior com o embaixador que está no espaço a qual a COP é realizada, através de Brasília, né? Pelo Itamaraty. Então, tem vamos dizer assim, essa conjugação de estratégias, né? Que vão ser realizadas lá. E ao longo desses, estamos em 23, né? Desses 10 COPs, a indústria, né, através de suas representações, no caso específico, as assembleias locais legislativas, no caso a Assembleia do Rio Grande do Sul, sempre enviando representantes para as COPs, prefeitos... Enviando parlamentares e da gestão municipal que tem interesse ligado à indústria. Isso. Vamos dizer assim, tem muita manobra também, né? Nem todos que vão têm esse objetivo de querer fazer um confronto com a comitiva brasileira, né? Vamos dizer assim, eles vão mais para somar esforços, né? De fato, quem lidera esse processo, geralmente, é sempre o Sindicato de Tabaco e a FUBRA e a Câmara Setorial, né? Vamos dizer assim, eles se entrelaçam, né? A Câmara Setorial da cadeia produtiva do tabaco, que tem como instâncias membros, a Sindicato de Tabaco e a FUBRA, e eu acrescento mais, uma entidade poderosa que está sempre um pouco abaixo dessa estrutura, mas eu acho que ela trabalha muito, de fato, muito estrategicamente, que é a Abifumo. Né? A Abifumo inclusive, Associação Brasileira da Indústria do Fumo. Exato, né? E ela, inclusive, os representantes da Abifumo, eles moram em Brasília, residem em Brasília, né? Enquanto do Sindicato de Tabaco e da FUBRA, eles têm a sua sede no Rio Grande do Sul, né? Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires. A Abifumo, de fato, ela operacionaliza as suas interferências em Brasília. Né? E algo que a gente veio notando ao longo do tempo, do processo, é o fato também dela transitar muito na área industrial. Né, efetivamente industrial, a interferência na questão do maço genérico. Né, a gente, para quem não tem conhecimento, uma das possibilidades aventadas para reduzir a demanda é que todos os maços não tenham marca, que para nós... Só tem o nome. Só tem o nome. Né, ele tem uma cor repulsiva, entre aspas, né, uma cor que nos chame a atenção. Normalmente marrom. Né? E o maço a gente entende como um outdoor. Né? O maço ele serve
nos pontos de venda para chamar a atenção daquela pessoa que está ali tentando comprar algo diferente. Então, inclusive, já teve campanhas, o Alexandre pode recordar melhor do que eu. Já teve o Dia Mundial, um dos dias mundial sem tabaco, se não me engano foi 2015, 2016, foi uma proposição da OMS de que realmente no mundo inteiro acabasse com as imagens dos maços, imagem da marca, né? Tobacco kills millions each year. Many governments are banning tobacco advertising and promotion. But today's tobacco packaging still encourages people to use tobacco. Today, governments around the world are working to introduce plain packaging to reduce the attractiveness of tobacco products, prevent advertising and promotion, limit misleading packaging, and enhance health warnings. These actions can reduce tobacco use and save lives. Get ready for plain packaging. Imagem da marca, né? Porque as imagens, cada marca, para fazer um maço, tem publicitários do mais alto nível que bolam como é que vai ser aquele design. E cada design tem um objetivo, né? Dizem que a letra Marlboro, o L e o B, que são maiores do que o M, por exemplo, que é a letra maiúscula, que começa a palavra Marlboro, que tinha que ser a maior de todas. Mas o L e o B são maiores e dizem os analistas em design e em neurociência que aquilo ali simbolizaria o pênis ereto, porque era um objetivo da indústria de vender cigarro para homens mais velhos. Então, puseram um maço com aquela... E o problema do símbolo é que uma mensagem, por exemplo, fume que é bom, você interpreta aquela mensagem com seu intelecto. Esse cara está querendo me vender cigarro, não vou cair nessa. Quando você usa um símbolo, o símbolo se comunica com você sem você perceber, você não faz uma barreira, o símbolo entra dentro da tua consciência de alguma maneira que você não percebe. Por exemplo, um estudo que eu fiz há muito tempo, que eu estudo muito Marlboro, né? Desde precificação no mundo, porque é o cigarro mais vendido no mundo. Então eu estudei as campanhas do Marlboro que tinham sempre um cavalo, ou vários cavalos, mas nem todos com cavaleiro, e sempre as fotos eram os cavalos indo em direção ao maço que estava no canto, ou no direito ou no esquerdo, daquela campanha. Tudo bem, eu entendia que o cavalo do Marlboro tinha um homem, que era o cowboy, que enfrentava o deserto, cobras, índios, enfim, que vivia em dificuldades. Você tinha um cavalo que é muito forte, né, um bicho forte. Pô, será que é isso? Aí um dia eu resolvi, eu estudava símbolos e eu resolvi estudar qual é o símbolo do cavalo. Um dos símbolos do cavalo tem de fortaleza, né, o símbolo da força, mas um deles é o símbolo do desejo. Quando você vê um cavalo, sem você perceber que esse é o perigo do símbolo, ou a coisa boa do símbolo, é que sem você perceber, você passa a desejar, porque ele é o símbolo do desejo. Então, quando eles botam o cavalo indo em direção ao maço de Marlboro, que era a marca específica que usa cavalo, você, sem querer, você dentro da sua cabeça, você associa desejo. Quem sabe esse é o motivo dele ser o mais vendido no planeta, né, disparado em relação a todos os outros. Mas você estava falando da interferência da indústria sob a legislação, o arcabouço jurídico brasileiro. Segue aí você. Bem, então, esse ano é o ano de COP, retomando em Panamá, em novembro, estamos em maio, e geralmente o processo, o modus operandi desse grupo, ardoroso defensor, eles começam pelo legislativo, regional, estadual, e vão avançando pelo federal. E o legislativo federal, ele tem o poder de convocar e convidar ou convocar o executivo para prestar, dentro de uma audiência pública, ao tema que seja convocado ou convidado. E esse sempre foi o processo deles. Então, as diversas COPs anteriores, o processo foi o mesmo. Um dos deputados
faz um requerimento, esse requerimento é votado para a convocação das pessoas que estarão presentes representando a comitiva brasileira na Conferência das Partes. E aí se estabelece sempre, é um mantra, né? Sempre que o Brasil leva ao tema, resolve a questão no avanço dos artigos da Convenção de maneira autoritária, né, de maneira isolada, e que eles deveriam participar da comitiva e ser não só ouvintes, mas como também peças atuantes representando o governo brasileiro. Só que é a questão de ser um tratado de saúde. Não é um tratado agrícola, não é um tratado econômico, né? Mas o artifício é o mesmo. E se alguém tiver interesse, vai ver que mais à frente, lá para junho, julho, agosto, né, haverá uma convocação da mesma maneira para se tratar desse tema. O que é que o Brasil vai discutir, o que é que vai propor perante os outros países com relação ao avanço da Convenção, né? Isso é uma das articulações. E o que a gente também verificou ao longo dessas outras COPs é que, mesmo que o governo brasileiro abra espaço para discussão, porque eles enviam comitivas, né, que eles chamam de comitiva, representando a economia do tabaco, né, os interesses dessa cadeia produtiva. E eles de lá, a cada COP que passa, têm ficado mais irritados, mais agressivos e mais, vamos dizer assim, articulando uma retórica de que o Brasil está levando a decisão sobre as famílias produtoras de maneira autoritária, né? E que pode ocorrer que essas famílias percam a sua renda, e sempre utilizando o agricultor como massa de manobra e como base de sustentação para essas articulações. Essa aqui também a gente verificou ao longo desses anos todos de COP, né? Vamos fazer uma leitura aqui do nosso chat, a nossa atenta Gabriela. Mas antes de mencionar a Gabriela, tem outros comentários aqui. O Paulo Ricardo da Silva Maia diz: excelente entrevista, vamos divulgar. Divulga mesmo, hein? Divulga mesmo, Paulo, por favor. A Marisa Costa diz: excelente entrevista. Márcio Ribeiro, parabéns pela entrevista, bem objetiva. Helena Carvalho dizendo muito bom. Tem mais aqui, agora sim, um comentário maior da Gabriela Lousada, dizendo que é muito importante a divulgação para a área médica, que ainda tem uma visão um tanto limitada sobre, e assim disseminar também esse conhecimento para a população leiga no conhecimento sobre o tema. Ela própria, Lousada, continua depois, dizendo: faz pouco tempo vi uma notícia de um país que a indústria está sendo responsabilizada pelo descarte das guimbas de cigarro. Isso está acontecendo em vários países, onde eles vão ter que arcar com o que se gasta, né, que é uma fortuna para recolher as guimbas, que é quase que uma logística reversa, né? A Gabriela também diz: lembro que os comerciais do Free e do Hollywood eram sempre associados a esportes e beleza. Exatamente. Angélica Silva diz: e o cigarro eletrônico? Como está a política brasileira em relação a ele? E ela reforça: vejo filmes com jovens fumando isso. A Gabriela responde: Angélica, foram proibidos faz poucos meses, mas encontram-se facilmente aqui em Niterói, em lojas e nas bancas de jornal, além de ainda encontrar na internet com outros nomes, né? Em relação a essa posição da Angélica, há poucos meses, realmente a Anvisa analisou essa questão novamente, foi em 2020, julho de 2022, na verdade, e a Anvisa reforçou, quer dizer, a decisão que ela tinha tomado inicialmente foi em 2009, por uma resolução da diretoria colegiada número 46 de 2009, a Anvisa disse: não pode importar, vender e nem fazer propaganda de dispositivo eletrônico nenhum
no Brasil, com nicotina, sem nicotina, com vitamina, sem vitamina. Não pode haver importação, venda e propaganda. Em 2022, depois de 2 audiências públicas, houve uma nova reunião da diretoria colegiada que foi confirmado. Não pode vender. E ainda teve um acréscimo nesta reunião que diz assim: nós temos que fazer mais do que nós já fizemos para que essa resolução seja cumprida. Há uma questão fiscalizatória aí que está, como você mencionou, estão sendo vendidos por ambulantes, que é o que eu mais vejo, mas eu vejo muitos relatos de vendas por estabelecimentos comerciais, sejam banca de jornais e revistas, sejam botequins, sejam até mesmo tabacaria. Tabacaria menos, que eles têm medo de perder a licença, e o ganha-pão deles é vender tabaco, então eu acho que eles não querem correr o risco. Esse problema, Angélica e Gabriela, é um problema, realmente é um nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente não consegue. Eu tenho denunciado isso sempre que posso, mas eu tenho cobrado sempre que posso, né? Eu, como ativista da sociedade civil, eu, às vezes, posso me expor um pouco mais do que, às vezes, alguém que seja parte da gestão ou do governo, de algum governo, ou de alguma instituição de governo. Mas eu sinto que esse me dói muito. A cada pessoa que eu vejo vendendo cigarro eletrônico me dói muito, eu acredito em karma. E a cada pessoa que eu vejo usando um produto, comprando esse produto, eu vou muito, eu sou boêmio, né? Eu fico muito na noite, eu vejo as pessoas comprando algo que é ilegal, que desde 2009 não poderia ser vendido no Brasil. E isso na cara de todo mundo. Os vendedores gritam na noite, eles gritam, olha o vape, eles gritam isso. É uma coisa que me chama muita atenção, porque eles não é uma coisa escondida. Você faz lá no alto de uma comunidade, numa boca de fumo qualquer, que ninguém sabe, grita no meio da rua. E, enfim, é uma questão aí que eu acho que a sociedade tem que primeiro entender que o cigarro eletrônico é um lobo em pele de cordeiro, né? Já se sabe muitas coisas sobre os cigarros eletrônicos, os dispositivos em geral, mas a sociedade precisa saber, a gente precisa comunicar mais. Por que a gente é a favor de que não se venda no Brasil? E tem muitas pessoas que alegam Gabriela e Angélica, tem muitos que alegam que defendem o cigarro porque o cigarro precisa ser regulamentado ou regulado, porque as pessoas aí vão saber o que estão consumindo, e do jeito que estão sendo vendidos agora, as pessoas não sabem o que estão consumindo. Quem sabe o que tem dentro do cigarro? Comum, convencional. O cigarro é vendido há mais de 100 anos. Quem é que sabe o que tem lá dentro? São 7.000 substâncias. Quem é que sabe 5 delas? Eu pediria, assim, se eu tivesse acesso a pessoas, se estivesse numa plateia, num auditório, como eu faço palestras às vezes para 200 pessoas, qual de vocês sabe mais do que 5 substâncias que tem num cigarro que é regulado há 100 anos? Por que vocês acham que a regulação do cigarro eletrônico vai trazer uma mágica em que as pessoas vão saber o que estão consumindo? E outra coisa, o cigarro brasileiro é regulado há mais de 100 anos e 40% dos cigarros disponíveis hoje no Brasil são contrabandeados. A regulação não impede que o contrabando aconteça. Por que vai impedir que esses cigarros eletrônicos, que estão sendo tão criticados por quem quer mudar a lei, quem quer mudar a resolução da Anvisa, por que as pessoas acham que não vai mais haver contrabando de cigarro eletrônico? Que esses cigarros eletrônicos que estão sendo vendidos hoje não vão continuar sendo vendidos? E que, enfim, é todo um jogo de cena de gente que tem interesse comercial e defende a coisa como se fosse uma coisa filosófica. Eu defendo a redução de danos e o cigarro eletrônico causa menos danos. É mentira, isso é falácia. Essas pessoas, muitas, não digo todas, tem inocentes também, mas muitas delas estão a serviço de interesses econômicos. Essa é a grande verdade. Para quem estuda como nós, essa coisa há mais de 40 anos, você um pouco menos, que você é um pouco mais jovem que eu, você deve estudar uns 35. Enfim, não é? Eu só dou um adendo. O cigarro eletrônico está regulado. Ele está regulado.
É que falam que não, é porque ele está proibido de ser comercializado, mas é exatamente isso. Essa é a regulação. É a regulação. Não tem que haver outra. Existe sim uma pressão violentíssima, que eu acho que eu não vejo há muito tempo, eu não vejo uma pressão tão grande, inclusive com a participação de ex-agentes da saúde, Nossa, mãe. pessoas que tiveram histórico de controle, na história do controle do tabaco, não só no Brasil, no mundo, tem feito essa defesa, pessoas que, eu não vou citar nomes aqui, mas com referência, estudos ao longo desses 40 anos, pessoas importantíssimas hoje migraram para esse tipo de política, que é política, que é falácia, né? De riscos, né? Correção de riscos, redução de riscos, e outros com essa questão da liberdade, né? Você tem a questão filosófica, que não, na verdade não conjuga, né, a liberdade de morrer, é isso? Talvez, quando a gente lutou pela lei que proibia o fumo em ambientes fechados, né, o ambiente livre, 100% dos ambientes livres, era o nosso mote, livre de fumaça, tinha gente dizendo que a gente estava interferindo com a liberdade das pessoas de fumarem onde elas quisessem. Quando a gente impediu propaganda de cigarro na televisão e nos jornais, estavam dizendo que a gente estava interferindo com a liberdade de expressão do jornal de exprimir lá o anúncio de cigarro. Eles tinham direito, a liberdade de exprimir. Quer dizer, as falácias, elas não são de hoje. Isso é que torna a gente, talvez, um pouco mais sábio, né? Dizem que o conhecimento, ele não é... Ninguém nasce com conhecimento. Conhecimento é cumulativo. Você vai aprendendo hoje uma coisa. Os ouvintes hoje estão aprendendo, talvez hoje, algo que eles não soubessem. Amanhã eles vão aprender mais alguma coisa. E vai chegar um momento que eles vão cobrar dos seus deputados, seus vereadores, seus senadores. Vem cá, o que vocês estão fazendo? Qual o papel de vocês em relação ao maior problema de saúde pública do mundo? É apoiar os interesses da indústria? Só? Não tem ninguém se contrapondo? São poucos, se você for reparar bem, são poucos os parlamentares que se expõem a favor do controle do tabaco no Brasil, que é o maior problema. Isso aqui mata quase 500 pessoas por dia. Às vezes as pessoas defendem, como nós defendemos o produtor, né? Mas a indústria defende da seguinte forma: se parar de plantar tabaco, eles vão à miséria. E nós sabemos que eles já estão quase na miséria com o que eles recebem da indústria, nós sabemos. E se você mudar de cultura, você pode, às vezes, ganhar muito mais. Eu acho que os estudos mostram que você ganharia mais. Plantando morango, fazendo geleia de morango, plantando goiaba, fazendo geleia de goiaba. Volto a dizer que dia 31 de maio agora é o Dia Mundial sem tabaco. O mundo inteiro vai discutir o seguinte mote desse ano: o planeta precisa de alimento, o planeta não precisa de tabaco. Essa é o mote que o mundo vai discutir. Eu espero que o Brasil não lance uma outra campanha, como já lançou, às vezes campanha repetida, para não seguir o que a OMS dizia, né? Então, eu acho que nós que temos esse conhecimento, estamos acostumados a ouvir essas falácias. Agora, tem gente que diz que tem que ter liberdade para ter arma, né? Já se sabe, os estudos mostram que quanto mais arma, mais morte. Mas eles ignoram a ciência, como ignoraram durante a Covid, ignoram achando que a arma vai realmente proteger a sociedade, vai trazer a sociedade em paz. Depois vai parar tudo na mão do tráfico e da milícia, essas armas, a gente sabe. Enfim, isso é outra história. Lembrando, já que falei em Covid, eu faço um levantamento anual, mensal, de quantas pessoas morreram de Covid desde janeiro de 2020, que foi a primeira morte. E aí eu comparo com o tabaco. Quer dizer, a Covid foi o maior problema agudo de saúde pública dos últimos 100 anos. Mas nós que estudamos tabagismo, a gente sabe o impacto ambiental, econômico, social e sanitário do tabagismo. Ou seja, nessa comparação que eu faço, de janeiro de 2020, 7 milhões de pessoas morreram pela Covid, e de janeiro de 2020 até agora, mais de 25 milhões, mais de 3 vezes o número de pessoas que morreram de Covid. O maior problema que nós enfrentamos, a nossa geração, assim, agudamente,
É porque o tabaco mata 8 milhões de pessoas por ano, meio silenciosamente. Uma pessoa no Meier morreu hoje, o outro morre em Cascadura, o outro morre na Tijuca, mas é uma coisa que não vai para a imprensa não dá o mesmo impacto, não fala que... eu me lembro quando a Covid chegou a matar 4 mil pessoas por dia, lembra disso? Aquilo era um impacto que a gente nunca tinha vivido. Mas a gente vive que o cigarro em 10 dias mata 5 mil. Certo? E mais 10 dias, ele mata mais 5. Em 30 dias, ele mata mais 5, ou seja, são 15 mil pessoas que morrem num mês por doença ligada ao cigarro. Então, eu acho que há uma discrepância que a imprensa... Porque ninguém apoia a Covid. Não havia uma empresa, uma indústria querendo interferir. Não vamos dar vacina. A história de não dar vacina foi da cabeça medíocre de muitos que nos gestaram, nos geriram nos últimos anos. Mas não tem uma campanha de marketing, uma estratégia, vamos passar Covid para a pessoa. Pelo menos eu acho que não era uma coisa intencional. Mas no tabaco a gente tem uma mortalidade que é 3 vezes maior do que a Covid nos últimos 3 anos e pouco. E nós temos uma indústria que está por trás de praticamente todas as políticas públicas que a gente tenta implantar para reduzir esse descalabro. Essa é a essência, a diferença entre uma tuberculose, por exemplo, uma Covid e o tabaco. Não há um interesse econômico diretamente para que aquele mal floresça. Você falou de Covid, Milagres. Lembrei aqui, nós fizemos estudos na Secretaria Executiva, a doutora Tânia Cavalcante não estava à frente, que provou que os tabagistas tinham muito mais possibilidade de morrerem precocemente com a ação da Covid do que o não tabagista. Esses estudos começaram a vir de fora e aqui dentro também, e o que acontece? Aí entra a questão da interferência. A gente notou que nos estados produtores começou a haver uma maciça campanha de doação para hospitais da indústria do tabaco, né? Então era ambulância num, era oxigênio para outro, e a gente detectou uma série de ações planejadas para que a indústria, né, ficasse simpaticamente confortável, né, e ela não fosse atacada da maneira correta. Ou seja, o resultado da ação do tabagismo perante a Covid é mortal, né? Então, ela conseguiu, de certa maneira, nos estados produtores, neutralizar essa protegendo informação. as pessoas. Protegendo as pessoas. O famoso greenwashing. Né? Então, greenwashing de outra... Esse monitoramento foi feito por nós, está disponível lá no CETAB, uma série de ações conjugadas, né? E ao longo dos 2, 3 anos, né? Doação para hospital, doação para escola, ambulância, isso também é uma forma de interferência, né? Porque uma ação positiva para neutralizar a real, de fato, a informação crucial que seria o tabaco ajuda e mata com a ação efetiva da Covid, né? O tabaco, segundo a OMS, ele é responsável por 20% dos casos de tuberculose no mundo. Ou seja, a gente teve ano passado 10 milhões e 600 mil casos de tuberculose. A gente pode botar nas contas da nicotina mais de 2 milhões de casos. Né? E contribui. O fumante com tuberculose pode morrer mais frequentemente do que o fumante que não... O paciente de tuberculose que não é fumante. Assim, também um aspecto contemporâneo, agora, hoje, a gente está discutindo a reforma tributária. E essa reforma tributária ela vai definir o que vai vir pelos próximos 50, 100 anos, né, em termos de tributação. E a gente tem se batido pela uma tributação diferenciada para o tabaco, né, para o álcool, para o agrotóxico, para os ultraprocessados. O INCA tem feito essa correlação, tem atuado nesse sentido. A gente tem visto o lobby violentíssimo também para que isso não ocorra. Então está tendo um embate invisível, né? É um lobby poderosíssimo, né, desses grupos
representando esses interesses em Brasília, numa reestruturação do Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde ele não está totalmente preparado para fazer esse enfrentamento durante a tramitação das PECs que trabalham com a reforma tributária. Nós vamos fazer um programa aqui sobre reforma tributária e, de repente, a gente pode ampliar. Queria convidar você já antecipadamente, talvez até esse mês ainda, trazer outras pessoas, fazer um programa com mais convidados, porque é um tema super importante que talvez a população também esteja passando batido, não esteja nem entendendo o que é isso. Né? Isso. Conclui. Então, esse é o tema que o resultado dele vai influenciar políticas públicas ao longo desses 50, 100 anos. Sim. É fundamental nós ampliarmos o debate e conseguirmos, de fato, prostrar para o Congresso os efeitos, por exemplo, de uma reforma, de uma tributação maior para os produtos de tabaco. Qual você acha que é o prazo limite que deve ser, que vai ser batido o martelo? Olha, a gente está acompanhando, né? Tem um grupo de trabalho formalizado. O Lira, que é o presidente da Câmara, formalizou esse grupo. O resultado, o produto desse grupo de trabalho é um relatório. Esse relatório vai ser levado para o Congresso, vai ser discutido, ampliado, reduzido, enfim, e lá vai se dar o resultado final. De prazo? Olha, ele disse que até agosto, setembro, isso vai estar sendo resolvido. Vamos trabalhar mais isso aqui. Eu, como você, estou dando muita importância a essa decisão. Isso que você disse, que isso vai se repetir nos próximos 50 anos. É bom que as pessoas saibam disso, né? Alexandre, foi um prazer enorme. Como sempre, nós não conseguimos esgotar os temas no programa, apesar de ser um programa longo. Já? Pois passa muito rápido. Eu quero te agradecer muito, você estar aqui com a gente hoje, com o Geraldo, porque o nosso objetivo é exatamente divulgar, né, informações, porque saúde não é só médico, remédio, enfermeira, hospital. Saúde é mais do que isso, né? Saúde é estilo de vida, saúde são leis que protejam as pessoas. Saúde, enfim, a educação tem que estar envolvida. É uma das grandes queixas minhas, por exemplo, é que as escolas brasileiras não trabalham tabagismo quando os meninos estão lá começando a pensar se vai experimentar nicotina ou não. Nenhuma escola se interessa por conscientizar os meninos e nem dar protagonismo a eles nesse enfrentamento. Mas foi um prazer, encerra o programa aí. Você tem o quê? Meio minuto? Quanto ele tem, Geraldo? 1 minuto, encerra aí. Olha, é um prazer, o prazer é meu, porque o Milagres não sabe, eu estou falando agora, né? Muita o que me levou para estudar a história do tabaco no Brasil foi em função do site do Dr. Alexandre Milagres, né? Que, aliás, onde várias informações foram colhidas e amadurecidas após. Essa, né? Você nunca me falou, não. Nunca falei. Né? Então, você foi um veiculador precioso dessas informações históricas, sem a qual eu não teria hoje o arcabouço de informações. Obrigado, É um prazer imenso, tá? Grato.